Bom dia, gratidão, namastê. Vamos procurar sentado sobre os isquios, organiza os ossinhos, indicadores e polegares unidos, cresce o topo da cabeça para o céu. E dando continuidade à aula passada, leve toda a consciência para a sua coluna vertebral. E para a respiração. Descendo a coluna, topo da cabeça lá para o céu. E vamos trazer as mãos em Durga Mudra, gesto da guerreira Durga, como se você segurasse um bastão nas suas mãos, o bastão do seu poder pessoal, como se a sua coluna fosse um bastão, alinhando o corpo com a mente, com o coração, todas as partes do ser, em estado de união com a sua essência. E movimentando toda a energia do universo, nos reconectando com o nosso poder pessoal, poder de manifestação, de realização, com a saúde da nossa coluna. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. E devagar unindo as mãos, agradecendo por toda a conexão. E devagar, vem voltando a cabeça, entrelaça os dedos das mãos, vira as palmas para fora, estica tudo lá para o céu. Cresceu pro alto, estica, estica, solta, alonga para o lado. 1, 2, 3, inspira, volta. Cresce para o céu, estica, solta, ar alonga para o outro lado. 1, 2, 3. Inspira, volta mais 2 vezes para cada lado. Solta o ar, estica para um lado, esticando. 2, 3. Inspira, volta. Vai lá para o outro lado, estica. 3. E uma vez mais para cada lado. Inspira no centro, solta o ar, estica para um lado. Inspirou, voltou. E termina lá para o lado oposto ao que você começou. E volta para o centro, estica e vamos para a purificação. Rajas, Kapalabhati, mente brilhante. Rajas é o movimento dos braços. Inspira, estica, expulsa o ar descendo os braços, fechando as mãos. Inspira, abre os dedos, solta o ar. Isso. Então, a inspiração é sem som, o foco é na exalação. Ótimo. Expulsou aí mais ou menos 7 vezes e solta a coluna para um lado e para o outro, movimentando os cotovelos, soltando a coluna no eixo. Ótimo. Devagarzinho, vai parando esse movimento. Junta a sola dos pés na borboleta. Movimenta os joelhos para o chão. Isso, apoia uma mão atrás do quadril, vai parando o movimento dos joelhos, o braço oposto, inspira, estica e leva essa mão no joelho oposto. Quer dizer, a mão vai no joelho oposto, olha lá para trás, faz careta, abre o coração, tira a rigidez do pescoço, dos olhos, da mandíbula, do maxilar. Expande a percepção de universo e na inspiração vamos para o céu, esticou para o alto. Solto, gira a outra mão lá atrás, a outra mão no joelho oposto. Olha lá para trás, abre o ombro, faz careta.
Faz careta. Trabalhou os olhos, mandíbula, maxilar, torceu, olhou lá atrás. Na inspiração, vamos para o céu. Cresceu, se puder, olha lá para o alto. 1, 2, 3, solto. Abre os braços para trás, abre o coração, movimenta os joelhos para o chão. Movimentou os joelhos para o chão. Devagar, juntou os dois joelhos, abraçou os dois joelhos. E vamos fazer uma permanência sem ar. Então, abraçou, é Pavana Muktasana, postura da liberação de ar, liberação de gases. Inspira, cresce a coluna, solta todo o ar, desce a cabeça na direção dos joelhos. Fica sem ar. 1, 2, 3. Quando precisar respirar, volta a cabeça, inspira, expande. E repete mais 1 ou 2 vezes, solta todo o ar, leva a cabeça na direção dos joelhos, puxa a barriga para dentro, busca o vazio. O vazio sem ar, vazio das infinitas possibilidades. Sem ar, 2, 3. Quando precisar respirar, volta e capricha na última permanência sem ar. Buscando libertação, desapego. Vazio. Vazio das infinitas possibilidades. Sem ar fica o seu tempo. Antes do desespero, você sobe a cabeça. Inspire. Ótimo. Isso. E devagar. Desceu novamente os joelhos na borboleta. Apoia as mãos atrás do quadril. Abre o seu coração. Abriu o seu coração. Abriu, abriu. Devagar. Apoiou as mãos, pés no chão. E vamos subir. O quadril subiu. Vê se dá para virar uma mesa. Respira algumas vezes, subindo o quadril sem afundar dentro dos ombros. Subiu na máxima. Solta o ar, desceu. Solta os punhos, solta os ombros, solta tudo e vamos trocar. Apoia uma mão lá atrás. Quer dizer, trocar. Vamos fazer com uma mão. Uma mão lá atrás, a outra subiu. Estica. Isso. Vê se consegue olhar para a mão lá atrás. Estica. Excelente. Respira longa, estica a parte anterior. Ótimo. Inspirou, deu a máxima. Subida, solta o ar, desceu. A outra mão foi no chão e subi. Isso. Vê se dá para olhar para a mão lá atrás. Bom tapete, é isso? Vou pegar 2 tapetes, um para mim, outro para Tissua. Isso, respira o mesmo número de vezes, mais ou menos umas 5 vezes. Excelente, estica tudo, expande tudo. Depois, na máxima, soltou o ar, voltou, solta um pouquinho os cotovelos, os punhos, os ombros. Tapete compartilhado. Então, deitou, soltou os punhos, solta os pés. Soltou tudo. E dobrou os 2 joelhos, pés no chão. Vê se dá para colocar as 2 mãos no seu pé direito. Estica a perna direita. Isso. Vê se dá para esticar a perna direita. Vai puxando a barriga para dentro, vai esticando, vai esticando. Vê o quanto conseguiu esticar. Depois coloca as mãos atrás dessa perna direita e gira o tornozelo. Girou o pé para um lado, girou o pé para o outro. Depois para a perna esticada, em calcanhar para o teto e inspira com a cabeça no chão, solta o ar, levanta a cabeça na direção da perna esticada. Se tiver dor no pescoço, pode colocar a mão atrás da cabeça.
perseverança máxima, respiração mínima, perseverança máxima. Deu a máxima, volta a cabeça para o chão. E devagar dobrou esse joelho para fora, traz o tornozelo perto do outro joelho e a perna de trás traz na direção do peito. Segura na perna de trás. Respira, exala o estresse, a tensão da articulação coxo-femoral. Isso, vai exalando a tensão da junta. Isso, agora a perna de trás esticou, o pé que está perto do joelho desceu perto da virilha e coloca as mãos na perna de trás. Isso. Então, todo esse movimento das pernas, das articulações, das juntas, tudo também está ligado à coluna. Então, deitado é bem mais fácil de você trabalhar toda essa musculatura. Esticou o máximo, devagar voltou. Sacode um pouquinho, joelhos dobrados, pés no chão. A perna agora esquerda, vê se as duas mãos vão no pé esquerdo e sobe, estica para o céu. Isso, e vê se dá realmente para esticar a perna. Quando solta a barriga para dentro, vai esticando a perna. E esticou o máximo a sua perna, traz as mãos atrás da perna, gira o pé, gira o tornozelo, solta a junta. Estamos aqui no outono, no Rio de Janeiro. Um outono maravilhoso, um lindo céu azul, não está tão quente, está meio friozinho. E vai esticando o calcanhar para o céu, cabeça no chão, solta todo o ar, levanta a cabeça na direção do joelho. Respiração mínima. Se tiver dor no pescoço, pode colocar uma ou as duas mãos atrás da cabeça. Trabalha perseverança máxima. Voltou a cabeça para o chão, dobra esse joelho para fora. E traz o tornozelo perto do outro joelho. Essa perna que está no chão, traz o joelho na direção do peito. Segura na perna de trás. Respiração livre. Exala a tensão, exala o estresse, exala a rigidez da junta. Ah, a perna de trás, primeiro ela está dobrada, a perna de trás. Isso, primeiro ela está dobrada. Ótimo. Agora sim que a gente vai esticar a perna de trás e o pé que está aí perto do joelho, desce ele perto da virilha, vê se dá para segurar na perna de trás, agora esticar. Isso. E vai respirando, exala tensão. Ótimo. Esticou o quanto pôde a perna, puxando, devagar vai soltando. Soltou, afasta um pé do outro, areja a virilha. Soltou tudo, soltou tudo. E devagar vê se dá para você balançar para frente, para trás, para sentar. Se der, você balança umas 3 ou 5 vezes. Pode até levar o pé lá para trás, senta, sem dor, claro. Se tiver dor, não faz. Quem tiver muito problema, tem que virar o corpo para o lado e sentar, sem balançar. Agora sim, quando sentar, vamos de novo aí para borboleta. Juntou a sola dos pés. Agora vamos sentado. Sentado é mais difícil. Traz um joelho, o direito, vê se as duas mãos vão no pé direito, estica. Então, puxa a barriga para dentro, cresce o topo da cabeça para o céu. Depois você vê se estica a perna. Então, aqui é muito abdômen.
Esticou, esticou. A perna que está esticada à direita dobra um pouquinho. A mão esquerda segura pela lateral do pé. A mão da perna vem do lado do quadril meio atrás. Vai esticando essa perna. Abre o seu coração. Vê se dá para você olhar lá para trás. Se der, você ainda estica o braço para olhar para o dedão lá atrás. Olhou para o dedão lá atrás, abriu o coração, cresce o pescoço, abre as costas, olhou lá para o dedão, solta o ar, vem voltando, estica agora a perna no chão, a mesma perna direita, inspira, cresce o tronco no centro, barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna na direção do pé. Então, barriga para dentro, cresce toda a coluna na direção do pé. Vê se a cabeça vai na direção do joelho, trabalhando desapego. E apoia as mãos na perna, vem subindo pela cabeça, eleva os braços, estica para o céu. E solta. Girou os braços para trás. Abriu o seu coração e a perna esticada volta no centro. Alinhou os isquios, joelhos para o chão. Cresce a coluna para o céu. E vamos trocar. Parou os joelhos. Trouxe o joelho esquerdo, pé na frente. Vê se as duas mãos vão no pé. Quem não alcança pode usar uma cordinha. Subiu o pé, cresce a coluna primeiro, topo da cabeça para o céu. Depois vê se dá para esticar a perna. Isso, esticou, esticou, dobrou esse joelho um pouquinho. A mão oposta ao pé segura pela lateral externa do pé. A mão do pé vai atrás do quadril. Vai abrindo o seu coração para a lateral. Vê se dá para esticar a perna. Isquios no chão, sem cair o cóccix. Isquios no chão. Se tiver tudo bem, você estica o braço lá atrás. Cresce o pescoço e vê se dá para você olhar para a mão lá atrás. Olhou para o dedão lá atrás, esticou o máximo possível, crescendo a coluna, topo da cabeça para o céu. Abriu tudo devagar, vem dobrando esse joelho, estica essa perna no chão. Inspira, cresce no centro. Barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna para o pé. Vai crescendo, barriga para dentro, cresce a coluna toda para o pé, solta o ar, entrega os esforços. E apoia as mãos, inspira, vamos para o céu, cresceu tudo para o alto. Solta o ar. Abriu o coração, leva as mãos lá atrás, solta o pescoço e a perna esticada volta para a borboleta. Voltou para a borboleta. E agora desafio de abdômen. Juntou os dois joelhos em cima, segura atrás das coxas para começar. Organiza bem os isquios no chão. Abre o seu coração, vê se dá para tirar os pés do chão e abre o seu coração. Abre o seu coração. E traz a batata da perna primeiro paralela ao chão. Tudo é abdômen, sem fechar o seu coração. Se fechar o coração, você vai cair no cóccix. A gente não quer o cóccix, a gente quer os isquios no chão. Então, subiu, vê se dá para esticar as pernas e vê se dá para tirar as mãos do chão, das pernas.
Isso, postura do barco, Naukasana. Mantém. Excelente. Devagar. Vai descendo, deita, estica todo o corpo no chão. De novo, para relaxar sua lombar. E dobrou os dois joelhos, pés no chão. E as mãos perto dos pés. E vamos na inspiração subir cóccix, vértebra após vértebra. Chega lá atrás, cheio de ar nos pulmões. Depois solta o ar, vem descendo vértebra após vértebra. Chegou lá embaixo, sem ar nos pulmões. Umas 5 vezes. Então, você inspira, vem subindo, cóccix, vértebra após vértebra, as mãos vão lá para trás, chegou lá no alto, cheio de ar nos pulmões, depois vem soltando o ar, descendo vértebra após vértebra, chegou lá embaixo, sem ar nos pulmões. E vai mais umas 3 vezes isso. Fortalecendo a sua coluna, energizando. E na próxima vez que você subir, fica lá no alto com a respiração livre. Inspirou, subiu na máxima, soltou o ar. Vem descendo vértebra após vértebra. Quando chegar lá embaixo, abraçou os joelhos nos ombros. E agora vamos descansar a lombar. Então, vira de barriga para baixo. Primeiro, joelhos no chão. Estica sua coluna. Vê se o queixo vai no chão. E devagar vai levando o quadril lá nos calcanhares. Relaxa a lombar. Se precisar fazer apoio para a cabeça, faça o apoio. E vamos agora para o cachorro. Apoia as mãos, abre bem os dedos das mãos. Susto. Dobrou os dedos dos pés e subiu. Isso. Então, você pode aproximar um pouquinho os pés, dobra um pouquinho os dois joelhos. Empurra o chão. Empurra. E depois faz a bicicleta. Uma perna dobra, outra estica. Isso, alonga, coluna sem afundar dentro dos ombros, excelente. E agora alonga as duas pernas, os dois calcanhares buscam o chão. E se você estiver bem animado, pode dobrar os dois joelhos e dar um pulinho, levar os pés entre as mãos. E se não estiver tão animado, você simplesmente caminha na direção das mãos. Solta o tronco, dobra um pouquinho os dois joelhos e desce de cócoras. Subiu a cabeça e agora de baixo para cima. Você pode colocar as mãos nos joelhos ou os braços do lado das orelhas e empurra o chão, subiu. Olhando lá para frente.
sobe os calcanhares. Cresce a coluna, vai crescendo o tronco, contrai as pernas, contrai os glúteos e cresce. Mantém, mantém. Contrai tudo e mantém. Contrai tudo e mantém. Isso. Contrai glúteos, contrai tudo, contrai. Cresceu toda a coluna, o tronco na máxima subida, solta o ar, desce os calcanhares, apoia as mãos. Vai descendo as mãos, apoia as mãos na lombar e vê se dá para crescer o pescoço. Contrai glúteos, cresce o pescoço para trás, vai abrindo o seu coração. Se der, você chega na lombar, as mãos escorregam atrás das pernas e pode soltar a cabeça lá atrás. Se tiver tudo bem. Na inspiração, vem subindo, massageia a lombar, afasta um pouquinho um pé do outro, apoia as mãos nos joelhos, cresce a coluna. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro e suga os órgãos internos. Suga até aparecer as costelas. Quando precisar respirar, você relaxa, respira e repete, solta o ar. Contrai o abdômen sem ar, sucção. Ótimo. Fez mais ou menos umas 3 vezes. Vamos soltar a coluna. Solta o tronco, dobra um pouquinho os dois joelhos, solta a coluna, solta a cabeça. Soltou tudo. Dobrou um pouquinho os dois joelhos novamente, desenrola a coluna para ficar em pé, sem tontura. E chegou lá no alto, solta um pouquinho as pernas. E vamos para o nosso equilíbrio, que trabalha além da coluna, o abdômen. Então, olhou lá para frente, uma mão no joelho ou as duas mãos no joelho, ombros para trás, encaixa, abdômen para dentro, topo da cabeça para o céu. E respira umas 5 vezes. Ótimo. Sustentou. Muito bom. Devagar desceu, solta um pouco as pernas. Concentra, olha para frente, troca a perna. Uma mão no joelho, quem puder, as duas mãos no joelho. Lembra que os ombros vão para trás. Cresce o topo da cabeça para o céu. Isso, respirou as mesmas 5 vezes. Depois desce a perna. Solta. E agora vamos levar o pé para trás. Então, normalmente a gente faz Natarajasana com uma mão no pé, a outra mão para frente. Se puder, se a sua coluna permitir, vê se as duas mãos vão no pé e se você consegue afastar o pé do seu quadril, abrindo o seu coração. Isso, vê se as duas mãos vão no pé, vê se consegue levar o joelho para trás, para desempenar, para abrir. Se tiver pouco equilíbrio, coloca uma mão só no pé. Ótimo. Tá difícil. Quando tá difícil, tem que colocar uma mão só e a outra pode ficar na parede e você tenta tirar a mão da parede. Se der, você coloca as duas.
Bom, fez com uma perna, troca a perna, isso, para não cansar. Trocou a perna, mesma coisa. Quem consegue, coloca as duas mãos e afasta o pé do quadril, vai subindo o joelho. Isso. Abre o coração, desempena a coluna. Respira no peitoral. Isso, com uma mão na frente pode ser mais fácil. Dá um equilíbrio, né? Ótimo. As mesmas 3, 5 respirações. Depois você desfaz. Voltou para o centro. E agora vamos para aquela perseverança do abdômen que a gente fez na segunda-feira. Então, a ideia é colocar as mãos atrás da coxa, entrelaçar os dedos das mãos, encaixar os ombros para trás, barriga para dentro, abrir o coração, respirar aqui umas 3 ou 5 vezes com os dedos do pé para o chão. E depois esticar a perna com os dedos do pé para o céu. Respirar de novo 3 ou 5 vezes. Sem cair para trás, abrindo o coração, puxando a barriga para dentro. Vê se dá para esticar bem a perna, as duas pernas. Deu a máxima, dobrou o joelho, voltou. E solta os dedinhos das mãos. Solta as pernas, solta tudo. Alinhou tudo no centro e troca a perna. As duas mãos embaixo da outra coxa, entrelaça os dedos, ombros para trás, abre o coração, barriga para dentro. Estabiliza a mente. Respira 3 ou 5 vezes com o coração aberto. Não pode olhar para o lado, senão cai. Tem que olhar para frente. Isso. E depois respirou 3 ou 5 vezes. Depois vê se dá para esticar a perna, levar os dedos para o céu. E respira mais 3 ou 5 vezes. Estica bem a perna da base. Pode olhar para o lado, senão cai. Isso. Vê se estica bem as duas pernas. Na máxima. Solta o ar. Dobrou o joelho, voltou para o centro. Solta os dedinhos que estavam entrelaçados. Isso. E afastou um pouquinho os pés. Inspira, cresce para o céu. E barriga para dentro, solta o ar. Cresce toda a coluna na direção dos pés. Barriga para dentro. Puxa todo o tronco na direção entre os joelhos. Puxou, puxou, cresce toda a coluna para o chão. Devagar apoia as mãos no chão, desce os dois joelhos e vamos passar pela postura da tartaruga ou criança. Tartaruga, joelhos unidos, testa no chão, mãos perto dos pés. É muito boa. Ou a criança, que também é maravilhosa. Você junta os pés, afasta os dois joelhos. Vê se o coração vai no chão. Na criança, você pode colocar a bochecha no chão, mas tem que lembrar de trocar depois. Voltou para o centro e devagar vamos esticar o corpo e girar para deitar de costas, barriga para cima.
Sacode os pés, sacode as mãos, solta tudo. Areja a virilha, afasta um pé do outro. E abraçou os dois joelhos, abre o braço direito, desce os dois joelhos para o lado esquerdo. Torce. Inspira, volta. Agora troca, desce os dois joelhos para o outro lado. Inspira, volta. E devagar, joelhos dobrados, pés no chão. Talvez nem todo mundo consiga fazer essa. Chakrasana, postura da roda. Para mim, é muito boa para o pescoço, para a coluna, para a cervical, muito boa, mas nem todo mundo consegue. Você coloca as mãos no chão, perto dos ombros. Você pode só subir o seu quadril, cotovelos estão para o céu. Se tiver tudo muito bom, aí você sobe tudo. Sobe o corpo todo para o céu. E se puder, você caminha com os pés na direção das mãos, as mãos para os pés. Postura da roda, chakrasana, quem tem problema na lombar não dá para fazer, né? Ah, muito bem! A ideia é tirar a cabeça do chão, mas está caminhando. Ótimo! Tudo bem? Chegou lá embaixo, abraça os joelhos nos ombros. Abraçou bem os joelhos nos ombros e junta a sola dos pés no chão, na borboleta, relaxa os braços, entrega. Soltou o corpo, vai esticando tudo no chão, estica e vai dando todos os ajustes que o corpo pede até você entrar em Shavasana. Faça todo o movimento que o corpo pede e vai entrando em Shavasana, entrega tudo para a terra. Se tiver incômodo na lombar, você dobra os joelhos, pés no chão, afastados, os joelhos unidos no alto. Mas se a lombar estiver boa, você estica as pernas, solta o corpo. Respiração livre, plena. Respire, solta o ar, vai soltando dos pés até a cabeça. Todos os esforços. Visualize você deitado sobre um monte de folhas, trocando energia com a Mãe Terra. Você entrega para a Terra toda a energia que você tem em excesso e recebe da Terra toda a energia que você precisa. Trocando energia com a Mãe Terra.
E visualize a sua coluna vertebral dourada, energizada, a energia fluindo pela sua coluna. Fazendo a troca de energia com a Mãe Terra, visualize a sua coluna vertebral dourada. E suavemente, sente a saliva, mexe os dedos dos pés, das mãos, vai aproximando as mãos do corpo, se tocando e espreguiça para um lado, para o outro lado. Espreguice, depois que espreguiçou, gira o corpo para o lado direito. E de lado, apoia as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Então, qualquer posição, coluna ereta. Cresce a coluna, abre o seu coração, a mente alinhada com o coração, sem cair a cabeça para frente. E vamos trazer as mãos em Durga Mudra, o gesto da guerreira Durga, se conectando com seu poder pessoal. Poder de manifestação da sua verdade, da sua essência divina. Lembrando que a gente tem que ter sempre muito amor, muita compaixão na hora de manifestar a nossa alma. A gente tem que ter respeito por todos os seres. Tudo é divino. Então, Durga é uma guerreira na mitologia hindu. Então, guerreiros da luz, guerreiros do amor, possamos amar, proteger a Mãe Natureza, menos consumo, mais amor. Nós já somos prósperos e abundantes. Que possamos usar toda a nossa inteligência, nossa sabedoria, nossa saúde, nossos recursos para o bem, o yoga, a união. Unidade na diversidade. E que Durga nos ajude, vamos vibrar Om Dum Durga Namaha, o mantra de Durga, 9 vezes. Inspira, Om Dum Durga Namaha, 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 Om Dum Durga Namaha. E nos diluindo na unidade com os mestres, com os seres de luz, lembrando que somos um só, vamos vibrar o Om uma única vez. Inspira.
E unindo as mãos, agradeça toda força, por toda fé, por toda luz. Gratidão, gratidão, gratidão. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços. Amor, 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 família, gratidão total. Muito amor, muita luz, muita fé, força, avante, gratidão. Lindo dia, todas as bênçãos do universo, gratidão.